Bom dia, nono ano. Então, vamos encerrar nossa semana, né, com a nossa aulinha de língua portuguesa, tá? Nós vamos iniciar aqui na página 36 da apostila com regência nominal, tá? Para a gente começar com o assunto de regência nominal, nós vamos relembrar aqui o que é a regência verbal, tá? As frases que eu coloquei aqui são as mesmas que vocês têm aqui na apostila, tá? Então, só para vocês acompanharem de uma maneira mais ilustrativa, certo? Então, o que vem a ser a regência verbal, né? É um estudo que está ligado ao que chamamos de regência verbal. Trata-se da relação de interdependência do verbo com o seu complemento. Então, vejamos aqui, ó. O verbo, ele é considerado intransitivo quando ele não exige complemento, quando ele tem o sentido completo, certo? Então, por exemplo, a menina dormiu. Então, você consegue entender a mensagem simplesmente com o verbo. Então, esse verbo ele não exige complemento, portanto, ele é um verbo intransitivo, tá? Verbo transitivo direto, que é o VTD. Meu pai comprou um carro. Então, meu pai comprou o quê? Um carro. Então, esse verbo, ele exige um complemento, porém sem preposição, tá? Então, ele se liga ao verbo diretamente, sem o auxílio de preposição. Por isso que ele é um verbo transitivo direto. E o seu complemento é chamado de objeto direto, tá? Verbo transitivo indireto, que são os VTI, ok? Joana não concordou com seu amigo. Então, quando eu faço a pergunta após o verbo, vocês percebam que eu já pergunto com a preposição. Joana não concordou com o quê? Ou com quem, certo? Com seu amigo. Então, percebam que esse verbo, ele se liga ao complemento através de uma preposição, certo? Então, por isso que a regência dele ele é um verbo transitivo indireto, ok? No caso, o verbo concordar pede a preposição com. Você concorda com alguma coisa, tá? E o complemento desse verbo transitivo indireto nós chamamos de objeto indireto, tá? Ainda existem os verbos transitivos direto e indireto, ou seja, ele possui dois complementos, tá? Um com preposição e um sem preposição. Então, vejamos lá, ó. Entregamos a encomenda ao cliente. Então, a gente pergunta, entregamos o quê? A encomenda. Então, eu tenho o primeiro complemento, a encomenda, sem preposição. Então, seria aqui o objeto direto. A quem? Ao cliente. O segundo complemento, acompanhado de preposição, portanto, o objeto indireto. Então, esse verbo aqui, o verbo entregar, tem a regência o quê? Ele é um verbo transitivo direto e indireto, porque ele exige dois complementos, né? Quando a gente pensa assim, quem entrega alguma coisa a alguém. Quem dá alguma coisa a alguém. Então, eles são transitivos diretos e indiretos, tá certo? Então, isso aqui é o que a gente chama de regência verbal, tá? Que foi o que a gente estudou na unidade anterior, tá? Agora, entrando aqui na página 37, nós vamos começar o estudo da regência nominal, tá? Regência nominal vai estar ligada ao quê? Ao nome, né? Regência verbal está ligada justamente à interdependência do verbo com o complemento. Agora nós vamos ter alguma coisa relacionada com nomes, tá? Então vamos lá, página 37. Deixa eu só para você anotar aqui, ó, que nós estamos na aula 10, dia 26/6, né? Então, olhem lá, leia a frase a seguir para responder as questões 13 e 14.
Após a compreensão do conteúdo, o aluno ficou mais tranquilo. Observe que as palavras compreensão e conteúdo foi utilizada uma preposição. Que preposição é essa? Então, após a compreensão do conteúdo, o aluno ficou mais tranquilo. Então, a preposição usada foi de, certo? Só que ela aparece como do, né? Do é o quê? É a contração de mais o artigo o, ok? Como você deve ter notado, a palavra compreensão, para ter sentido completo, precisa de um complemento. Veja como ficaria a frase sem esse complemento. Após a compreensão, o aluno ficou mais tranquilo. Mas compreensão de quê? Né? Ele teve que compreender alguma coisa, certo? Então, a pergunta que logo nos vem à mente é: compreensão de quê? Essa ligação entre a palavra compreensão e seu complemento do conteúdo está relacionada à regência nominal, tá? Então, vejamos aqui o que nós temos como significado de regência nominal. Consiste na relação entre os nomes, substantivos, adjetivos e advérbios e seus complementos. Essa relação se estabelece por meio de uma preposição e envolve dois termos: o termo regente, que rege, que comanda o complemento, e o termo regido, que é comandado pelo termo. Então, vamos ver isso no exemplo aqui. Tenho medo do escuro. Então, medo é o termo regente, certo? É o substantivo aqui no caso, tá? Medo de quê? Do escuro. Então, do escuro se torna o termo regido, certo? Então, para vocês entenderem o que é o termo regente e o que é o termo regido, tá? No caso ali, compreensão do conteúdo. Então, compreensão seria o termo regente, do conteúdo seria termo regido, ok? 14. Considerando a explicação do quadro ao lado, registre. Então, quem é o termo regente? Compreensão. Quem é o termo regido? Do conteúdo. Ok? Questão 15. Leia a outra frase. Ele é responsável por todo esse setor. Transcreva a preposição do trecho anterior e identifique a palavra que a exige. Então, ele é responsável por todo esse setor. Então, quem exige a preposição por? Responsável, né? Então, responsável exige a preposição por. Essa é a resposta, tá? Porque se eu digo assim, ele é responsável. Ok, mas ele é responsável pelo quê? Né? Por esse setor. Ele é responsável pelo seu filho. Ele é responsável por essa escola, certo? Então, se você é responsável por alguma coisa, correto? Questão 16. Complete os espaços com preposições ou contrações de mais o, do, de mais a, da, por ou per mais o, que fica o pelo, pela, certo? Relacionadas à regência nominal, as quais foram retiradas do trecho em questão. Então, olha só. Como o ódio viralizou no Brasil? Nos últimos anos, quase 4 milhões de denúncias relacionadas a crimes. Aqui tem crase? Não, né? Porque crimes não é uma palavra feminina. Então, é simplesmente a preposição a, porém sem acento. A crimes de ódio na internet foram recebidas pela Central Nacional de Denúncias de Crimes Cibernéticos. Isso significa que por dia, pelo menos 2,5 mil páginas contendo evidências de crimes como nazismo,
neonazismo, intolerância religiosa, homofobia, incitação de crimes contra a vida, maus tratos e animais e pedofilia foram denunciadas no Brasil. Mas não é esse o dado que mais surpreende. Em 2016, o número de denúncias ultrapassou 115 mil, enquanto em 2017 despencou quase pela metade, para pouco mais de 60 mil. No primeiro ano da série histórica, 2006, o total de denúncias ultrapassou 350 mil, o que demonstra uma banalização do ódio nos últimos tempos, certo? Então, aqui completamos com o uso das preposições. Observaram que em todos os momentos que foram usados as preposições, não foram com verbos, relacionadas a. Relacionadas não é verbo, né? A crimes. Foram recebidas pela, aqui no caso eu tenho o verbo receber, tá? Evidências de crimes, crimes contra a vida, total de denúncias e banalização do ódio, certo? Então vocês viram que a maioria dos casos aqui nós tínhamos o que? Um substantivo, certo? E com o uso da preposição para ligar esse substantivo ao seu complemento. Virando a página aqui. Aqui nós temos alguns casos, tá, de regência nominal, certo? Assim como vocês tiveram lá na unidade anterior aquela listinha de alguns verbos, né, que mudavam a regência, mudavam o sentido do verbo de acordo com a preposição usada, aqui acontece o seguinte, nós temos lá admiração a ou admiração por. Nós temos alheio a, ansioso por ou ansioso para, tá? Adepto de, apto a ou apto para e assim por diante, tá? Então eles colocaram aqui, de A V, tá? Algumas palavras aqui para vocês perceberem o uso dessa regência nominal, certo? Que seria o uso correto que muitas vezes nós usamos de forma errada, tá? Então, não vou ler todas aqui para vocês, certo? Mas aqui fica como a título de vocês recorrerem, né, a essas regências aqui no momento de um exercício de uma atividade, tá bom? Complemento nominal. Então, vamos lá. Complemento nominal é o termo que completa o sentido de um nome, tá? Ali nós falamos do que? De complementos verbais, certo? Por quê? Porque eles complementam um verbo, tá? Então, na regência verbal, a gente trata da interdependência do verbo com o seu complemento. Então, esse complemento é um complemento verbal. Tá? Ele está complementando o sentido de um verbo. O que é o complemento nominal? É o termo que completa o sentido de um nome. Que nome é esse? Um substantivo, geralmente abstrato, adjetivo ou advérbio, tá? É sempre iniciado por preposição. Então, veja, sou favorável a seu posicionamento. Então, nós temos ali o adjetivo favorável. Favorável a quê? Você é favorável a quê? Então, eu faço a mesma pergunta que eu faço lá para o verbo transitivo indireto, eu faço a pergunta pro adjetivo aqui ou para o substantivo. E eu vou obter o meu complemento nominal, porque aqui eu vou estar complementando o nome e não o verbo, tá? Então, sou favorável a quê? A seu posicionamento. Então, aqui eu tenho um complemento nominal, certo? Moro perto do centro. Aqui eu tenho perto, que é um advérbio. Então, esse complemento nominal, ele não só pode ser de um substantivo, ele pode ser de um adjetivo e pode ser de um advérbio também, tá?
Moro perto. Perto do quê? Do centro. Então, do centro é um complemento nominal, certo? A crítica ao meu amigo não foi justa. A crítica ao meu amigo não foi justa. Então, crítica, substantivo. A crítica a quem? Ao meu amigo, certo? Então, complemento nominal. Então, vocês vejam que todo complemento nominal virá iniciado por preposição, tá? Então, cuidado para não confundirem o complemento nominal com o objeto indireto, porque o objeto indireto também vem com preposição, só que ele está complementando um verbo, tá? O complemento nominal, ele está complementando um nome, pode ser um adjetivo, um substantivo ou um advérbio, tá? Então, continuando aqui, ó, vimos que o estudo da regência nominal envolve o uso de preposição exigidas pela palavra anterior, como demonstra o exemplo. Entra em ação o nosso sistema nervoso autônomo, parte do sistema nervoso responsável por funções involuntárias do corpo, como a respiração, a circulação do sangue. Note que a palavra responsável exige um complemento. Responsável pelo quê? Por funções involuntárias do corpo. Nesse exemplo, o termo que completa o sentido da palavra responsável exerce a função de complemento nominal. Estão acompanhando o raciocínio? Agora releia a frase do artigo Teoria Geral do Xingamento. A antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise da cultura atual. Qual é a classe gramatical da palavra análise? Análise é um substantivo. Então, anotem lá. Análise, substantivo. B. Se a frase terminasse nessa palavra, se a gente colocasse um ponto aí em análise, o que faltaria para que tivesse um sentido completo? Faltaria a especificação do tipo de análise. Que tipo de análise? Ó, a antropologia digital e a psicanálise poderiam auxiliar com a análise. Análise de quê? Certo? Então, faltaria justamente a especificação do tipo de análise, tá? Isso na letra B. Letra C. Então, qual o termo que completa o sentido da palavra análise? Da cultura atual, né? Análise do quê? Da cultura atual, certo? Esse é o complemento da palavra análise. Deixa eu marcar aqui. Questão 18. Releia este outro trecho. Não podemos falar só de pobreza da linguagem quando falamos de xingamento, porque há muitos casos de real esforço retórico, dispêndio de tempo e muito trabalho envolvido. A expressão que funciona como complemento nominal é o quê? De tempo, porque ó, dispêndio de tempo. É de pobreza? Não, falar só de pobreza. De pobreza é um objeto indireto. Falar de quê? De pobreza. Então, não é complemento nominal. De xingamento, também não, é objeto direto. Porque, ó, falamos de quê? De xingamento. Falar é um verbo transitivo indireto, então ele tem um complemento verbal, tá? Nos dois casos aí, né, nós temos o verbo falar. Então, de pobreza e de xingamento são complementos verbais. O único que é complemento nominal aí é de tempo, porque está complementando a palavra dispêndio. Justifique sua resposta. A expressão de tempo completa o sentido do substantivo dispêndio. O que significa dispêndio? Gasto, tá? Você gastar, gasto com alguma coisa, tá? 19.
Releia o trecho a seguir e assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas. A cultura do xingamento é herdeira dos piores hábitos culturais que podemos imaginar. Em sua base, a impotência para o reconhecimento dos outros é uma vontade de fazer justiça com as palavras reduzidas à matéria não reciclável. Letra A. O trecho herdeira dos piores hábitos culturais é um complemento nominal porque está depois do verbo de ligação? Não. Como está depois do verbo de ligação, ele seria o quê? Um predicativo do sujeito, né? E não um complemento nominal. Então, essa questão é falsa. O termo dos piores hábitos culturais completa o sentido do adjetivo herdeira? Por isso é considerado um complemento nominal? Aqui sim, ó, é herdeira de quê? Dos piores hábitos culturais. Aqui sim eu tenho um complemento nominal, tá? Então, verdadeira. O sentido do substantivo reconhecimento é completado pela oração de fazer justiça? Cadê? Reconhecimento? Não, porque de fazer justiça, na verdade, é complemento de vontade. Então, não completa a oração, não completa o sentido de reconhecimento, e sim de vontade, tá? Então, é falso. Ficou falso, verdadeiro, falso, tá? Então, vamos sistematizar o conceito de complemento nominal? Olha só. 1. O complemento nominal, em geral, está inserido em outros termos, como sujeito, objeto direto, objeto indireto, predicativo. Então, o complemento nominal, ele está dentro desses termos na oração. Ele está dentro de um sujeito, ele está dentro de um objeto direto, ele está dentro de um objeto direto, ele está dentro de um predicativo, tá? Por exemplo, não concordamos com a crítica ao diretor. Então, aqui eu tenho um objeto indireto com a crítica ao diretor. Então, todo esse termo é um objeto indireto, certo? Concordamos com o quê? Com a crítica ao diretor. Então, visualizem isso. Isso é um objeto indireto. Dentro desse objeto indireto, nós temos o complemento nominal de crítica, tá? Ó, que é ao diretor. O complemento nominal ao diretor está inserido dentro do objeto indireto. Porque, ó, crítica a quem? Ao diretor. Então, nesse caso, eu tenho um complemento nominal do substantivo crítica que está inserido dentro do objeto indireto. Perceberam? Ó, o segundo exemplo. O desejo da vitória o fazia continuar. Então, aqui nós temos o complemento nominal da vitória que está inserido aonde? Dentro do sujeito, né? Quem o fazia continuar? O desejo da vitória. Então, eu tenho aí o sujeito da oração, certo? Só que dentro do sujeito eu tenho um complemento nominal, que é o da vitória, que está complementando o substantivo desejo. Certo? Olha só, 2. O substantivo que é acompanhado de complemento nominal é sempre abstrato e de significação transitiva. Olha só, o substantivo que ele tem o complemento, ele é sempre abstrato, nunca é mesa, nunca é cadeira, certo? Ele é um substantivo abstrato, desejo, crítica, certo? Ele tem certeza de sua decisão. Então, certeza de quê? Certeza é um substantivo abstrato de significação transitiva. Então, certeza de quê? De sua decisão. Certeza de quê? De sua vitória. Certeza de quê? De sua grandeza, certo? Ok? E 3. O substantivo a que se liga ao complemento nominal é resultado de uma nominalização, ou seja, substantivação de um verbo, um transitivo ou dois intransitivo. Olha só,
publicar a matéria e a publicação da matéria. Então, publicar a matéria, publicar é o verbo, concorda? Verbo transitivo direto, publicar o quê? A matéria. Esse verbo, ele pode se tornar em um substantivo. Isso se chama nominalização, ou seja, substantivação. Eu peguei um verbo e transformei em um substantivo, tá? A publicação da matéria, tá? Então, aí eu transformo o objeto direto, que era o complemento do verbo publicar, em complemento nominal do substantivo publicação, tá? Voltar ao local. Aqui eu tenho um verbo intransitivo, tá? Aqui eu tenho um verbo intransitivo. Vejam, adjunto adnominal, adverbial, perdão. Voltar ao local, que é um lugar. Aí eu tenho a volta ao local. Então, eu tenho a nominalização do verbo com o complemento nominal. Ok? Então, eu posso transformar o verbo num substantivo, né? Nominalizá-lo, tá? E aí eu ter o complemento nominal desse substantivo, tá? Quando o substantivo ele indica uma ação, por vezes a identificação do adjunto adnominal e do complemento nominal pode gerar dúvidas. É possível diferenciá-las utilizando o seguinte critério: o complemento nominal funciona como paciente, ou seja, ele é alvo da ação representada por um substantivo, e o adjunto adnominal como agente. Então, vejam só para vocês diferenciar o complemento nominal de um adjunto adnominal. Ó, a crítica do professor foi levada em consideração. Então, por que aqui do professor não é um complemento verbal e sim um adjunto adnominal? Nesse caso, o professor foi agente da ação. A crítica foi de quem? Do professor. Foi ele que fez a crítica, certo? Então, foi agente da ação representada pelo substantivo crítica, do professor. Então, é um adjunto adnominal. Agora, a crítica ao professor, a crítica foi para ele, certo? Então, ela foi levada em consideração. Nesse caso, o professor foi alvo, ele foi paciente, ele sofreu a crítica, tá? Então, é um complemento nominal, tá? Então, vocês têm que cuidar essa diferençazinha aí, tá? Entre adjunto e complemento nominal. Vocês acham que vão ter exercício lá no caderno de atividades sobre isso, tá bom? Vamos ver aqui a próxima página. Questão 20, último exercício aqui. Modifique os verbos transitivos a seguir, transformando os complementos verbais, objeto direto e indireto, em nominais. Então, vender a casa, a venda da casa. Compreender o conteúdo. Então, vai ficar a compreensão do conteúdo. Necessitar de seu apoio. A necessidade de seu apoio. Estabelecer uma meta. O estabelecimento de uma meta. Resolver um problema. A resolução de um problema. Corrigir um exercício, a correção de um exercício, tá? Então, terminamos por aqui. A aula ficou um pouquinho extensa, mas não tinha como ser diferente, né, gente? Deixa eu ver aqui no caderno de atividade de vocês o que nós temos aqui. Regência nominal, página 22, gente. Então, vocês vão ter tarefa no caderno de atividades, tá? Tarefa, aula 10. Página 25. E aí, depois, página 27. Que é do complemento nominal. 28. 29. E só, tá? Então, página 25, relacionada à regência nominal.
Página 27, relacionada a complemento nominal, 28 e 29, tá bom? Até semana que vem.